Cidade. Fala galera, sou eu aqui mais uma vez, o Luiz Coradete, e claro, né, junto com ele o inoxidável Gaspari Júnior. Não, Dilson Gaspari, não pode falar Gaspari Júnior, senão ele fica bravo. Mas com você aqui mais uma vez, um programa Tribuna aqui na sua Rádio Cidade Sorocaba. E eu queria aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a Toshimar. A Maca agora entrou no nosso mailing aí. Lembrando que a Toshimar são 6 lojas aqui em Sorocaba e os produtinhos Maca, os perfumes são maravilhosos, só encontra em 6 lojas aqui da rede Toshimar de cosméticos, né? Mandar um abraço lá pro pessoal da Label Color, pro Nascimento, meu querido Nascimento da RN, que faz uma linha de óleo essencial assim maravilhosa, LP Cosméticos, e é isso aí, né? E estamos aqui hoje com uma figura bem conhecida mesmo. Ele que é empresário, está importado aqui hoje por alguns dias aqui aqui por São Paulo, né? E tem uma vida política bem ampla, bem conhecida mesmo. Eu estou falando de Edmilson Silveira. Tudo bem, Edmilson? Bem, graças a Deus. Uma grande satisfação estar aqui em Sorocaba, né? Na verdade, é a primeira vez que eu venho aqui em Para Sorocaba é a primeira? É a primeira vez. Olha que legal. Né? E, inclusive, estava em Itu, né? Participei ontem da sessão na Câmara Municipal. Certo. Então, pela primeira vez, inclusive, também, para esse lado aqui. Conheço o Vale do Paraíba, mas agora, né, conhecendo essa região. E como que ela vai vir para Sorocaba também, fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver? Como o prefeito Manga anuncia aí para todo Mas mundo, né? a gente estava falando do Manga, né? Mas então, se torna uma referência, né? Porque em termos de qualidade de vida, a gente tem observado que se tem uma preocupação nesse sentido. Então, Certo. acredito que isso aí deve ser a atribuição de todo prefeito, né? Gestor, né? Ter essa preocupação com o povo, né? De melhorias, né? Eu falo sempre que política é gestão, né? Principalmente quem está à frente de prefeitura, né? De governo do estado. E puxando o gancho em cima do que você está falando aí, a gente veio aqui hoje para você se apresentar, claro, né? Toda a região. E você é fundador, presidente do mais novo partido aí que tem no Brasil, Movimento Consciência Consciência Brasil. Brasil. Muito bom. Como que foi isso? Como que aconteceu? Na verdade, nós já temos, né, uma construção de 3 anos, né, do Consciência Brasil. Oficialmente, a nossa fundação é de 7 de setembro de 2022. 22. No auge, é importante falar isso, porque a gente apresentou a proposta nas eleições de 2022, no auge da polarização política das eleições presidenciais. Certo. Então, naquele momento, nós decidimos apresentar uma nova proposta para o país, né, e aí a gente está nessa fase agora final, né, do registro definitivo no TSE do Consciência Brasil. Então, é um partido cristão, né, que defende os princípios e valores cristãos, e um partido de centro-direita. Centro-direita. Quando você fala centro-direita, você quer dizer o quê, Edmilson? Na verdade, a gente não participa dos extremos, Certo. né? Então, a gente quer dialogar com a sociedade, porque, na verdade, eu acredito que a política ela tem que ser construída com um consenso, no diálogo, não nessa briga de torcida organizada. A verdade é em razão disso que nós nascemos, inclusive. Bacana. Né, de dialogar com a sociedade, porque o país, como é um partido cristão, a palavra de Deus fala que um reino dividido, uma casa dividida não prospera. Então, a gente, como nação dividido, eu não vejo como o país vai prosperar, né? Porque virou uma briga de torcida organizada. Infelizmente, a realidade é essa. Você esteve aqui em São Paulo, você esteve lá na manifestação de domingo ou não? Eu Tinha gente, não? participei, né? Eu acredito que está ganhando força, né? Agora a definição dessa briga é lá no Congresso Nacional, né? Aí é a questão, né, da aprovação, né, da anistia no Congresso. Aí a questão né, ainda a gente não sabe qual é vamos dizer, a totalidade, o apoio que se tem, né, dos deputados para a aprovação dessa anistia. Edmilson, o movimento Consciência Brasil, ele nasceu em
Você é amazonense, É, né? Você é amazonense e foi para Goiás. E aí, a gente estava vendo lá, você tem uma experiência, você tem um tempinho já de casa, né, velho? eu comecei a minha militância política, minha trajetória com 14 anos, né? É, Fui líder estudantil, comecei no Grêmio Estudantil. Então, assim, lá no no Amazonas. Amazonas, fui presidente do Grêmio Estudantil da Escola Técnica Federal Certo. do Amazonas, fui presidente da União Municipal dos Estudantes de Manaus e eu fui para Goiás para concluir meu curso, né? Que eu tenho o curso técnico em saneamento básico. E aí eu fui terminar o curso e acabei ficando, né? Gostou? E fui presidente da União Goiana dos Estudantes Secundaristas de Goiás, né? Então, assim, a gente começou, eu, na verdade, metade da minha vida é em Goiás, porque eu estou erradicado lá, né? Então, assim, são mais de 30 anos, né? No estado de Goiás. Mas, mas dentro do parlamento, você já, eu dei uma lidinha na sua biografia, você já passou por prefeitura, por governo, É, gabinete de governo, por ministério, senado, tem é, bastante tempinho. na verdade, assim, eu falo que a minha escolinha política é Iris Rezende Machado, Maguito Vilela e Mauro Miranda. Foram os três senadores, né, de Goiás. E eles, né, no caso do Iris, foi ministro da Justiça, ministro da Agricultura. O Maguito foi governador do estado. O Iris também foi governador De Goiás. de Goiás. Então, assim, esse povo aí, vamos dizer que era era a nata da política no estado de Goiás. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? No caso do Iris, trabalhei nas relações públicas dele. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Como política, é a minha, vamos dizer, a minha escolinha, né? Eu tive E que agora, escola, não? eu E que tive escola. com a filha do Iris, agora, que é herdeira desse legado do Iris, né? Eu falei, ó, eu aprendi muita coisa com ele, né? A política, vamos dizer, a raiz, não é essa Nutella que tem muita gente aí que é fabricado, né? É Aquela legal você falar isso daí. Nós vamos entrar é, no assunto desse de fabricado aí. fabricado porque na verdade assim, ele nasceu no meio do povo. O cara veio do interior, o Iris Rezende veio de uma cidade pequena no estado de Goiás. E ele se tornou 18 anos, 21 anos de vereador de Goiânia, e depois deputado, e aí a Aí foi carreira embora. foi embora. Então, assim, é uma escola, né? É, Eu sempre falo, a minha escolinha é essa. é. Agora fala pra mim, Edmilson, quais foram os seus desafios? Desde que você criou o movimento, porque não é fácil, né? Não, A não é gente sabe fácil, que não é não. Eu fácil. falo, É complicado. Você não é falar hoje, fácil, né? ó, criei um partido e sou presidente de um partido Brasil, né? Então, É, o Brasil é muito grande. Qual que foi na os verdade, desafios? assim, né, como você falou, a gente tem uma bagagem, né, de 35 anos, né, porque eu comecei novo, estou com 51 anos, então metade da minha vida fazendo política, né? Então, para mim, a bagagem ajuda muito, né, a experiência. A minha liderança, ela começou de base, fui de Grêmio Estudantil, então eu não vejo dificuldade do processo da construção do partido em razão disso, por conta da experiência. Mas é um grande desafio, né? É um desafio porque o Brasil é um país continental, você É um continente. atravessar o país e além disso é multicultural, são várias culturas, né? O Brasil ele é rico em todos os sentidos, né? Em questão das riquezas cultural, então tem as suas particularidades, né? Então o desafio não é qualquer desafio, né? É um exercício, na verdade, uma prática de construção que você tem que fazer ao longo desse tempo. São 3 anos de construção, né? E a gente fez tudo para chegar a esse momento, né? O partido começa a ter um reconhecimento, as pessoas encontram a gente e falam assim, eu já vi você, eu tenho conhecimento do partido. Então isso aí é uma construção, né? Sim. Então hoje a gente para em até hoje eu ando de ônibus, porque a gente não tem condições ainda de andar de avião, mas eu encontro muitas pessoas em terminais, em rodoviária, e o pessoal sempre faz uma referência em relação ao partido. Então isso quer dizer o quê? Construção, É. né? É bacana você falar isso daí, porque se a gente voltar um pouquinho na história, falar rapidinho aqui, a gente veio. O Brasil, né? A gente veio as primeiras eleições indiretas depois do regime. O Brasil ele estava decolando, né? Até 1975, o Brasil era próspero, né? E veio
presidente Figueiredo. Acho que você chegou a acompanhar tudo isso daí, nós somos da mesma época. Aí veio as primeiras eleições indiretas, que era o parlamento que fazia isso daí, né? O parlamento que votava, deputados, senadores e tal, que foi eleito Tancredo Neves, e aí veio a falecer e José Sarney. Aí foi uma sequência. Começou aí É, a sequência do desastre. Chegamos aí em inflação a 1000% e tudo mais. E aí, você está falando da construção, que são pessoas construídas, né? E aí a gente tem lá atrás, se você pegar lá o Fernando Collor, o pai dele era senador, o Aaron, era senador da República. E era sócio do Roberto Marinho, né? é, Eles eram sócios. E aí ele foi para lá e aí foi construindo lá o Fernando Collor, foi é. prefeito, e depois ele já foi governador, e aí já de governador ele já foi e eleição. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que o primeiro dia de eleição, o primeiro dia de mandato dele, deu o que deu, né? Tirou o dinheiro de todo mundo, foi um desastre. E o Fernando Henrique Cardoso. é, era ministro da Fazenda dele. Depois disso daí ele foi criado o Plano Real e aí acabou alavancando o Fernando Henrique e tudo mais. Tá aí a grande diferença, né? E a gente vê hoje, não sei se você concorda comigo, o grande cenário político hoje brasileiro, o Brasil ele vive de momentos, né? Ele vive de momentos. Eu acho, na minha opinião, não sei você, mas eu acho que quem ganhou a eleição pro Bolsonaro foi a facada. O que você acha? A verdade é o seguinte, eu vejo que o povo brasileiro está procurando uma alternativa, Um caminho, é. um caminho, né? Um caminho, né, que responda às ansiedades, né, e às suas necessidades, né? Participei da sessão especial, né, dos 40 anos da redemocratização, né, do país, lá no Senado Federal. Então, o que a gente percebe é que a nossa democracia é uma democracia, ela é nova, é É. recente. A, Só no- que, a nossa Constituição foi feita é, agora em é, 88. Aqui exa- já sofreu 120 emendas. então eu vejo assim, na verdade, o que nós precisamos é de uma liderança que represente a verdade e os interesses do povo. A verdade existe sim, né, projetos que estão colocados, mas que não respondem verdadeiramente, né, para os anseios do povo. Então, por isso que o Consciência, nós apresentamos essa proposta, né, que tivesse realmente um compromisso com o povo. Qual é o objetivo de um partido político? Representar o povo, mas representa de fato? É, Esse é o questionamento que eu faço exa- todos os dias, exatamente. né? Porque a gente vê interesse de grupos, né? Exatamente. Interesse de grupo. Geralmente eu sou muito crítico em relação a isso porque, né? Porque a gente, você falou a questão da facada, isso contribuiu. Não vou dizer que foi o determinante, né, para a vitória dele, né? Ah, teve vários fatores, né? Eu acho assim que O povo vinha da comoção do cara que caiu de avião lá, o deputado é, que caiu de é, avião, tava tudo comovido, aí foi ele andar e levou a facada. É porque a verdade é assim, a gente não tem conhecimento do imaginário do eleitor, né, do povo brasileiro, né? A gente não sabe, porque isso aí são fatores, né? Mas eu acredito que essa situação que você falou em relação ao Bolsonaro contribuiu, não foi o determinante, É, né? o que, Agora que o Brasil vem fazendo experiência com projetos políticos, né? O caso do Fernando Henrique Cardoso, o caso do Collor, né? Do Lula, da Dilma, né? Tudo isso são experiências, né? Que o povo vai fazendo experiência e chega um ponto que cansa, né? Se a pessoa, eles não deram resposta, né? Porque o PT também vem de vários escândalos. o PT ele nasceu assim também, ele Exa- nasceu em oi- 1978, 80. 79. É, 79. foi para participar das É, eleições que já. E o PDT também do Leonel Brizola. exatamente. Esse aí foi pós, né? Pós redemocratização do país, Sim, né? que teve a parte que foi do Tancredo, né? É. Morreu aí, ia ter as diretas. O que eu falo sempre, né? A questão a democracia ela é recente, a nossa democracia, que tem contradições, ainda não, vamos dizer, a gente acertou, vamos dizer, o ponto principal. Existe uma questão cultural que eu acho que isso aí determina muitas coisas.
A mentalidade Sim, do político é uma mentalidade subdesenvolvida de terceiro mundo, sim, porque a mentalidade não é de primeiro mundo, porque se fosse de primeiro mundo, a realidade nossa política do país seria com totalmente certeza. diferente. E Então da tá, população também. exatamente, é o que eu falo da síndrome do vira-lata, do coitadinho, é isso, porque isso aí é o que determina, entendeu? Qual visão você tem de nação. É. Essa é a questão. A maioria dos políticos, a crítica que eu faço é essa, estão preocupados com seus interesses individuais. Não é preocupação com o coletivo, com nação. Se fosse, Em cima do que você está falando, aconteceu exatamente a mesma coisa com o Lula. O Lula era líder sindical aqui em São Paulo, fortíssimo, conhecido e tal, parte metalúrgica, CUT, o caramba, quatro. Ele fundou o PT, né? Só que aí ele ia, você pode acompanhar as eleições, ele ia para as candidaturas dele, ele ia como sindicalista, então ele tinha aquela agressividade de é, falar, ele falava é, como é, sindicalista, ele ia é, então o povo não queria, não, é. tinha medo disso daí e tal. Quando ele mudou, que aí veio o Duda Mendonça, acho que é. O Lula Paz e Amor. Lula Paz e Amor, exatamente. Aí colocaram um terno nele É, bonito, pentearam o cabelo dele pra é porque trás. eles viram que aquele caminho ali não era o caminho que o povo está buscando, né? E aí ele tirou uma hegemonia do PSDB que estava vindo. Você fala uma coisa interessante, você mexe com isso, você sabe disso. Existe uma construção de imagem, né? Com certeza, Para poder. É um produto que precisa ser com encaixado, certeza. né, no imaginário do eleitor, né? E outra coisa, você lembra também, falando assim de partido pequeno, você lembra de um cara que hoje ele está sendo, virou ídolo, né? Que é o Enéas, que era do Proa. Nessa época, para um partido como o seu, que está nascendo agora, que é pequeno, que você sabe que o espaço É, de mídia é pequeno, tudo é é. reduzido, tudo é complicado. O cara tinha 15 segundos para falar na TV, né? E ele estava brigando com super tubarões. Super Você vê tubarões. que o Enéas, hoje todo mundo Hoje. recebe, né, e de bom agrado a questão das ideias dele, mas é uma pessoa preparada. A gente não pode dizer que ele não era uma pessoa preparada, Muito. né, pessoa super inteligente. A questão é que naquele momento, né, a proposta dele não teve Não audiência, tinha como divulgar, né? não tinha como propagar isso daí. Exatamente. Então hoje o povo vê o quanto ele era coerente no posicionamento dele, porque ele tinha uma avaliação, uma ideia, né, dessa estrutura, né, de poder. Então, o partido é o que nós hoje, né, levantamos a bandeira, né, de apresentar esse diálogo com a sociedade, de renovação política, não como um chavão, mas como uma bandeira que precisa acontecer. A Mas política, apaziguadora, né? a política, ela tem uma necessidade que muita gente não entende, que é da renovação política. É uma necessidade Sim. da política, porque o que eu tenho falado para o pessoal, as pessoas têm um mandato, dois, três, quatro, ela já acha que é dona da cadeira, Ah, dona do poder, né? Tipo assim, esquece que vai embora, né? o cara acha que é dono de uma prefeitura, ele é dono, ele não está ali como um funcionário Ele do é povo, servidor. como servidor. Então, essa é a realidade política. Os caras querem se perpetuar no poder, né, achando que eles são dono. E aí a questão que eu considero que é problemática é que o povo não participa das decisões. E aí cada vez mais existe a decepção, né? E o povo tem razão. Muitas vezes também ele tem responsabilidade nisso, porque vende o voto. Quem vende voto não tem condições de cobrar, moral de cobrar, porque foi É, comprado o voto dele. E o político não se sente obrigado claro, porque ele comprou o voto. claro. Então é questão de Mas aí entra a consciência. cultura que a gente fala É, da população. exatamente. Aí é a questão da consciência, né? Que na verdade não é trabalhada isso. A consciência de quê? De cidadania, de direitos e deveres. Né? Porque o cara que é eleito lá, ele é um funcionário do povo. Só que ele acha que quando o povo vai lá no gabinete, ele está fazendo Só a favor. favor, ele tem obrigação. Né? Então, assim, a gente precisa mudar essa mentalidade. Quando eu falo de mentalidade, é isso aí. A cabeça tem que mudar, É. né? A consciência das pessoas precisa mudar. Porque eu falo o seguinte, eu tive agora, participei do primeiro turno das eleições em Salvador. E eu fui para uma comunidade carente lá. Eu falei, gente, vocês precisam ter um representante.
Não que eu estava apoiando um candidato, mas porque eu vi a necessidade daquela comunidade. Falei, se vocês não fecharem e não tiverem um representante aqui, eu vou vir daqui 4 anos e a realidade de vocês vai estar A mesma. a mesma. Por Mesma quê? coisa. Porque você não tem um representante. Então, assim, lá eu já sabia que eles tinham essa prática de vender o voto. Falei, aí, vai continuar do mesmo jeito. É. Lá não tem saneamento, lá o saneamento é céu aberto, não tem uma praça e é uma comunidade grande, entendeu? Então, eles não, eu fiz uma proposta para eles, né? Falei, ó, eu quero que essa comunidade seja uma referência em nível nacional. E aí a gente vai brigar por vocês. Vamos buscar recursos, vamos falar com o prefeito, com o governador, o presidente, quem for necessário falar. Mas a mentalidade, aí que eu falo da mentalidade, né? Porque a pessoa, né, e a gente também tem que ser sensível, né? Que é a questão do imediato. Que o pessoal está mais focado no imediato agora. Sim, então, é isso que eu digo pra você. É, Porque a cultura do brasileiro é curta. A memória é é curta. curto, Eles exatamente. não lembram. Você veja só, vamos voltar no assunto que você estava falando aí, do tamanho do partido. Nas eleições que teve com a vitória de Bolsonaro, o Alckmin saiu com 57 milhões de reais na campanha. O Haddad saiu com 48 milhões. A Marina, 7 milhões de reais. Ciro Gomes, 14 milhões de reais. Veio o Bolsonaro e fez a campanha e foi eleito com 2 milhões. Ele gastou 2 milhões de doação. Aí você pergunta assim, puxa vida, será que mudou? A gente está vendo que mudou. Então hoje, você O- está aqui hoje junto conosco, você está falando, praticamente aqui agora na nossa rede aqui tem 14, 15 mil pessoas aqui ao vivo que a gente está falando aqui hoje, agora, né? Mas a internet está aí. E a gente percebe, Edmilson, que a gente está vivendo uma ditadura digital. Eu não sei hoje o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu vou ser cancelado, o que você não vai ser cancelado. Entendeu? Mas abre oportunidade como para você. Exatamente. Você falou uma coisa do Bolsonaro isso aí a gente não, ele tem vários méritos, né? Primeiro que ele despertou o espírito patriota, né? Sim, que é o É, que a gente precisava. precisar porque é o seguinte, o povo de amor ao país, né? O Lula conseguiu fazer isso quando ele ganhou as eleições que veio do Itamar, né? O Itamar que ele perdeu, que foi o sucessor do. Não, ele Na- ganhou do Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. No segundo mandato do Fernando Henrique, ele pegou e ganhou, que eu acho que era o Serra, né? Isso. Que ele ganhou do Era o Serra. Serra, era o Serra. E aí ele, ele, Exa- ele conseguiu despertar isso daí. Se a gente falar, Edmilson, que o governo Lula não foi bom para o Brasil, é mentira. Eu, co- Na época que ele foi eleito, ele fez muita coisa. eu acho que o problema desse povo é quando eles ficam no poder e entra vamos dizer, Foi, vamos dizer, o deslumbre do poder, sim, foi o que né? você falou. Então, assim, o Bolsonaro, voltando à questão do Bolsonaro, você falou que ele gastou 2 milhões, eu não tinha essa informação, mas ele captou o sentimento do povo, né? Tanto que até o momento ele tem uma liderança muito Tô forte, louco. né? Questão de governo, no caso do governo Lula, né? Ele se tinha uma grande expectativa, né? E assim ele fez, né? Ele Ele fez. contribuiu bastante, né? Não pelo fato de ser oposição a ele que eu não vou reconhecer, Não, é né? O que hipocrisia ele da gente, é né? exatamente. Agora, essa política, vamos dizer, a parte social do governo é a crítica que eu faço. Uhum, Porque hoje existem muitas pessoas que estão dependentes do Estado, sim. né? Que é a questão da Bolsa Família. O cara hoje não trabalha, É, entendeu? exatamente. Isso aí, o que que acontece? Uma grande parcela, né? Na verdade, no primeiro momento era o objetivo tirar, né, uma grande parcela da população da pobreza, Pobreza. e agora é uma política que criou dependentes do Estado. E Sim, aí não se avançou, né, para na dignidade dessas pessoas, de ter um emprego, né, de estudar. Então, isso que eu acredito que é o erro, e isso aí para nós é um problema, exatamente. porque isso aí são pessoas que estão dependentes do Estado, acho que é obrigação do Estado, né? E a pessoa vai no modismo. Que foi o que aconteceu. A Exato. pessoa vai no modismo. Então saiu um fulano de tal lá, falou bonito, fez isso, fez aquilo, nossa.
E esquece dessa parte que você está falando, que é de apaziguar, porque a gente está vivendo uma guerra. É a guerra. É uma guerra. A guerra, você sabe que você não pode usar mais a camisa amarela. É, Eu uso a camisa amarela, é. né, como brasileiro, Você, co- né? você Agora, coloca a camisa da seleção, você não pode porque é do Bolsonaro. exatamente. Então, por exemplo, inclusive, a gente está no mesmo campo do Bolsonaro, mas a gente é um partido independente. A gente não está em função, né, do Bolsonaro. Então, a nossa proposta é independente. Agora, nós usamos o verde e amarelo. E aí? É, Entendeu a questão? Porque a gente está fazendo alusão à questão da pátria, do nosso país. Então, essa é a questão, porque aí o pessoal. é, Aí entra a questão da briga de torcida, que ninguém respeita o posicionamento do outro. Então, esse é sim. o grande problema hoje nosso, né, do país, né, nessa questão, né, de esquerda e direita, é isso. Que o povo não dialoga, não conversa, pode surgir proposta boa do PT, como pode surgir proposta da direita, pelo fato de ser da esquerda à direita, os caras não se encontram, É. não concordam. Então, como é que você vai fazer, desenvolver um país, né, dessa forma? É a segunda-feira, né? Essa semana aqui, a gente fez entrevista aqui com uma das vereadoras aqui de Sorocaba, a Jussara Fernandes, Jussara dos Animais. Eu comentei isso daí com ela. Essa ideologia de partido, essa coisa, é, são 4 vereadoras. E ano passado a gente estava fazendo a campanha e tal, e eu bati em cima, falei, gente, eu acho que tem que eleger mais mulheres, porque as 2 mulheres que nós temos lá é de esquerda, né? Não desmerecendo o trabalho delas, Claro. não é isso, mas é de esquerda. Então, já por ser mulher, já tem aquele machismo e tal, em cima de 20 marmanjos que tem lá. Agora são 25, né? São 21 contra 4 mulheres. E a gente percebe que ela não tem uma afinidade com, com uma das vereadoras lá, porque é do partido do Bolsonaro. É o uso de arma, é o uso daquilo, a ideologia dela é dela, Certo, acabou o assunto. claro. Mas só que, veja só que eu tô falando para você onde eu quero chegar. São 2 mulheres, né? Ao invés de se unir Exatamente. para um ideal conjunto, não. Se uma coloca, não, não vou votar. Não vou votar porque não. Virou é o que eu falo, né? Você vê que não tem. Aí é a questão de bom senso, né? Porque, na É, verdade, essa questão de gênero é um problema no país. O país é um país machista. é, O povo maqueia muito essa questão, né? A mulher sofre, sofre. né? E inclusive, nossa política em relação às mulheres é dar ampla espaço para elas, porque não é fácil. E a mulher, ela tem condições de contribuir muito com o processo político, Demais. entendeu? Agora, igual você falou, tá? É bíblico, né, Edmilson? Tem 2 mulheres na Câmara Municipal que não fala a mesma língua, sendo mulher, sabendo dessa luta, né? Porque a verdade é o seguinte, tem pautas, né? Que tem como ter uma unidade, Tem que ter. né? Infelizmente acontece isso. Aí é a questão ideológica. Às vezes a pessoa, por conta dessa questão ideológica, não tem uma visão, né, de mandato, de avanço da luta das mulheres. Então, esse é um problema. Por isso que eu falo, tem propostas boas? Tem. Só que assim, veio da esquerda, aí a direita fala, não, não tem jeito. Se vem da direita, a esquerda fala a mesma coisa. Não dá, é Entendeu? paulado pra tudo Aí quanto é você lá. imagina só uma nação dessa forma. Como é que você vai ter um projeto de desenvolvimento do país se, né, se for uma proposta da esquerda, a direita não acata, entendeu? E aí o que acontece? Não desenvolve, não avança, o negócio trava, não ouve a pessoa está aqui. Eu não tenho essa questão, eu procuro fazer política com os olhos no povo, né? Agora, se eu fizer a proposta, eu participei da manifestação, né? A gente se posicionou favorável à questão da Da anistia. anistia. Estava comentando com o Silvio, colocar lá no meu Instagram, no meu Instagram não, no meu Facebook, idiotas. Tipo assim, quer dizer que eu não tenho direito de me manifestar, não tenho direito de opinar, né? Tipo assim, eu sou proibido, né? Porque os caras acham que é contra direito dele. Agora eu tenho o meu direito de manifestar meu pensamento. É, mas isso daí aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu era monetizado no meu Instagram. A gente acompanha todo esse trabalho aí. E eu peguei aí esses memes que saem, né?
do presidente da República e, e repostava, pegava e repostava, pegava e o algoritmo me travou. O algoritmo me travou. Porque você não pode mais pegar e você falar o que você acha, o que você fala de um, o que você Esse fala é do outro. mesmo. Né? E você veja só, você falou da anistia. O Moro, que é senador hoje, ele é contrário ao Bolsonaro, mas ele é a favor. Eu Ele acho. é a favor, e ele falou com boas palavras ainda, falou assim, eu acho que está na hora do Supremo dar um passo atrás, É, retroceder um passo e ver a idiotice que eles estão ele, fazendo. o Moro, inclusive, nós temos aí estamos alinhando com ele para a questão que ele é candidato ao governo do estado do Paraná. Mas é uma pessoa coerente. Você vê que ele tem lucidez nesse processo, né? Juíza, Então, assim, existe vamos dizer, um exagero, né? Porque a questão está sendo julgada de forma política, não jurídica, sim, né? Porque essa situação na cabeleireira de 14 anos, porque ela é um absurdo. Agora, todos que têm consciência, tem né? uma senhora lá de 68 anos, cara. Exatamente. É tipo assim. Vai sair da cadeia morta. Vai, 20 anos Não, não, e outra coisa, se de não morrer julgamento. antes, né? É, Se não morrer antes. A questão é o seguinte, é uma questão de coerência, né? É de consciência também, porque existe um exagero. Isso está claro, por isso que eu me posicionei favorável, porque isso é um absurdo, né? sim. Teve a depredação, né? Quem depredou vai ter que pagar ou vai ser preso, vai ter que pagar, mas não pode existir esse julgamento político. Claro. Entendeu? Ah, foi um golpe de A Estado, gente tem né? Que pessoa. a discussão é essa. Não tem nada ainda. Teve já aconteceu, eu, num movimento estudantil, invadi o Ministério da Fazenda, você tem uma ideia, quando era estudante, Imagina uma coisa. entendeu? Então, assim, mas não tinha depredação. Agora o que fizeram, né? Que destruíram, né? É, O meu pai na época aqui em São Paulo, a gente era lá da Zona Leste, a gente morava lá na Zona Leste, e ele fazia parte dessa parte de metalúrgica, tal, essas coisas, né? E o meu pai, eu lembro, o meu pai, ele corria junto, o Lula estava em cima dos carros de som lá para fazer os comités. Oh, mas ele parava a cidade inteira, São Bernardo, São Caetano, aquela parte ali é o momento da do Zona país, Leste. né? Você sabe como que era o negócio? Cacete. Polícia chegava É, lá, era Jânio é, Quadros, prefeito, Maluf, governador. Cacete, os caras chegavam de cavalo lá com aqueles cacetetes desse desse tamanho jeito, aqui e pau. Mas só que acontecia, né? Acontecia. Hoje a gente consegue, hoje a gente deu um passo que a gente consegue fazer uma manifestação na rua, colocar um cartaz, beleza, tá tudo certo. Eu concordo. Entrou lá, quebrou vidro, fez é. isso. Mas até você pegar e falar, mas será que era mesmo do partido? Será que era mesmo apoiador? Será, Eu, será que não era? Será que não era gente de outro partido que por estava isso fazendo o por negócio? isso que eu não entro no Você debate entendeu? dessa questão, porque são várias narrativas É aí. difícil, né? Mas a questão principal é que existem pessoas que simples, até a pessoa que estava vendo picolé lá, o salgadinho lá, foi preso, Você vê? entendeu? 8 anos, 10 anos, não sei quantos anos ele pegou de prisão, mas é um absurdo. Então isso aí, quem tem consciência não entra. Eu tenho que abraçar essa questão, né? E outra coisa, para pacificar o país, Então, entendeu? Porque você isso vê. aí tensiona, o negócio está tensionado demais. Então essa anistia vai dar vamos dizer, uma aliviada, né? E outra coisa, vai estar fazendo justiça. Não quer dizer que a pessoa vai ser perdoada pelo que ela fez de errado, né? No caso. Mas tem casos aí que é um absurdo. Mas a gente é muito travado. Você veja, a gente tem exemplos aí. Tem o exemplo do. Como que é o nome dele? É o Monark. Monark, né? Isso. Do Flow Podcast. O cara faz o que a gente tá fazendo aqui. Ele deu a opinião dele lá. Ontem eu vi a entrevista dele, ele falando na internet. Ele tá morando nos Estados Unidos com US$ 5.000 que ele recebe, que ele teve que vender a parte dele do podcast. As contas bloqueadas, ele não pode vir pro Brasil. Se ele vier pro Brasil, ele vai preso. Dele Aí, pegar e tá falando no microfone aqui. Agora você fala uma coisa pra mim. E as grandes massas?
E esses caras que gastaram lá 50, 60 milhões lá para fazer uma campanha no Brasil inteiro. E você falou uma coisa, a gente estava tratando a questão jurídica, é importante falar, né? Inclusive foi o Sérgio Moro não, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Ele quebrou o estado do Rio de Janeiro, 400 anos de sentença. Esses dias estava fazendo um vídeo lá da cobertura, Então, entendeu? Fazendo gracinha, né? Como diz o Moro. Fazendo gracinha. não, então. Entendeu? 400 anos, meu amigo, de sentença. E aí o cara tá solto. Inclusive, na época que ele saiu, ele foi pro Carnaval do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, isso aí é o que eu vejo de impunidade, entendeu? Essas Sim. coisas não podem passar, né, Não, despercebido, né? Tipo assim, não pode ser tolerado isso. se a gente pegar a fundo, fala para mim hoje, quem é que tá preso da Lava Jato? Exatamente. Todos estão livres, né? Todos. Todos estão Os livres. únicos que estão presos são dois ou três doleiros e É. um agente penitenciário da Polícia Não, e Federal. outra coisa, um retrocesso muito grande, né? Porque você tá dizendo que o país é corrupto, Sim. né? Você Tá. quer outro absurdo? Para o Lula, eles viram o quê? Você imagina só, vamos voltar lá naquele cenário. Bolsonaro saiu, tá, o candidato, puta, 2 milhões, o cara, olha o cara que ele movimentou na rua, olha o que ele tá fazendo. Veio a pandemia, deu azar, tudo bem. Fala para mim quem é uma figura que batia com o Bolsonaro naquela. Não tinha. O que os caras fizeram? Foram lá no Supremo. Olha, é, nós entendemos que você só pode ser preso e julgado a hora que você for condenado em todas as instâncias, ou seja, em todas as coisas. Manipularam uma coisa que eles soltaram o Lula, só que junto que soltaram o Lula, porque eles entenderam que, ó, ele foi condenado aqui em Curitiba, mas ele tinha que ser condenado em Brasília, É, tinha que isso ser é... condenado em São Paulo, tinha que ser condenado aqui, tinha que ser condenado. Não, O que sabe que eu... aconteceu com isso, Edmilson? Soltaram mais 2.500 presos, junto com o Lula, e o Lula foi embora, É, saiu. e a outra, esse aí não tinha jeito, né? Se fosse, né? Na verdade é o seguinte, tá tendo uma emenda na lei de ficha limpa, que é a mesma intenção aí, entendeu? Vai livrar a cara de muitos, Sim. entendeu? Por quê? Para voltar para o processo político, porque os caras eles não podem ser candidatos por conta do que está na lei da ficha limpa. Eles estão fazendo uma alteração nessa lei com esse objetivo. Então, ó, você vê, eu falo que eles legislam em causa própria, entendeu? Os Sim, interesses dele. Então, sim. você vê como é que a gente avança como um país, né? Sendo um país que só aumenta a impunidade, né? Você falou do caso do Lula. O Lula resolveu o problema dele em tempo recorde, coisa que leva 10 anos, 15 anos para ser resolvida, entendeu? Por conta do processo, né? Das instâncias. Não, aí você pega todo o processo dele, não, isso daqui tem que ser julgado aqui em Brasília. Foi para Brasília, subiu para Brasília, o que que eles alegaram? Olha, já passou muito tempo as provas aqui e tal, então são inconsistentes, que nós vamos ter que fazer tudo de novo. Esqueceu tudo, Então, arquivou tudo, acabou com tudo. Isso aí não sou eu que estou falando, isso daí está escrito. mas eu vou te É só o falar, pessoal que está vendo aí, só eu, pode entrar no Google aí, procurar, pesquisar isso daí no Google, que está aí. Está o- explícito. é verdade o que eu falo. Eu tive com um deputado, que eu não vou citar o nome, lá do Rio de Janeiro. Falei para ele, vocês acham que o povo não está vendo isso? O povo vai dar a resposta na hora certa. Tem muitos aí que vão perder mandato e não vão entender nada. Por Hum. quê? Porque o povo tá acompanhando, sabe o que está acontecendo. Aí, às vezes, as pessoas desprezam, né? Acham que o povo não está sabendo das coisas que acontecem no Ah, eu acho que já Congresso. passou dessa. E É, a única coisa que eles tinham, ou melhor, que nós tínhamos, né, era o direito e a liberdade da gente expressar na rede social, que foi um boom, isso daí no mundo inteiro, né? Até isso daí eles cortaram, Edmilson. é, Você veja, você é presidente de um partido que está começando agora, você faz ideia, você aqui, você é igual a todos. tá tudo igual. Você é igualzinho a todos. Não importa, você liga aqui 321, você tá falando no teu microfone, no teu telefone aqui, acabou. O maior exemplo que a gente tem hoje disso, eu posso falar de cadeira. É o caso do meu prefeito da minha cidade aqui, da cidade de Sorocaba, Rodrigo Manga. Rodrigo, o Gaspar está aqui junto comigo aqui, não me deixa mentir. O Manga faz os vídeos dele com o celular, com o celular dele. Tudo isso que você vê aí é com o celular dele. A ediçãozinha ali que faz na hora ali, a parte da assessoria dele.
E é o que virou. Agora, olha só a força que esse cara ganhou. É muita força. Na verdade, a tendência é essa, né? O futuro é esse, Mas só que eles já né? brecaram. É. Mas eu acredito que isso aí ele não tem como segurar muito tempo, entendeu? Porque o povo vai dar resposta. Isso aí vai ter mudança, não vai ficar desse jeito. Ah, tem que ter. É o momento. A questão é que às vezes a pessoa ela tem que viver essa experiência para valorizar o que que é ter liberdade, É, entendeu? isso daí aconteceu. Você, É, você é cara pintada também, né? Você, fui líder é, do Fora Colo. fora cola. Isso daí foi Eu um fui, movimento, foi um movimento estudantil que aconteceu. então, Eu fui cara pintada. entendeu? Eu fui líder do movimento. Ele Então, mandou, ele mandou, subiu na tribuna lá. Não, olha, porque a gente tem que sair na rua, todo mundo de camisa verde e amarela ou uma camisa o amarela. que, Foi todo mundo de preto. o que eu, Luto, todo o mundo. que que eu, Brasil inteiro. o que que eu observo é o seguinte, vai mudar, não tem como continuar. Mesmo que eles, nesse momento, momentaneamente, venha acontecer isso, mas não vai ficar desse jeito. Tem que mudar, não tem jeito. Vai mudar, entendeu? Então a minha esperança, né? O nosso slogan é compartilhando esperança, entendeu? Porque eu tenho esperança que a gente vai mudar essa realidade do país. Agora, para isso acontecer, precisa ter uma consciência. Por isso que o nome é Consciência Brasil, porque a questão é de mentalidade, né? Eu falo que o problema do Brasil é esse, mentalidade. Se a pessoa tem uma mentalidade de país de primeiro mundo, muitas coisas, né, mudam, né? Porque você tem uma mentalidade bem avançada, Sim. E entendeu? como que você pensa em fazer isso daí, Edmilson? Eu digo assim, em âmbito nacional. Os pilares. Por exemplo, você está em São Paulo aqui, você tem uma aliança boa com o pessoal aqui de São Paulo? Tem, Lá graças a Deus. Deixa eu te explicar como é que a gente vai fazer essa mudança, né, que eu tô te falando aqui, né, certo, de consciência. A estrutura do partido, a gente tem diretórios de bairro. Você vê que o partido, como representante do povo, a gente está organizando diretórios de bairro no meio da comunidade. Para quê? Para buscar melhorias para a comunidade, para abrir as portas de acesso a novas lideranças que querem participar do processo político. No futuro, dentro da nossa visão, dentro do nosso princípio, né, do partido, porque a médio e a longo prazo seria o quê? Mandatos, pessoas que vão ser eleitas pelo Consenso Brasil com essa mentalidade de participação popular, da mobilização do povo. Porque é o seguinte, se não existe essa mobilização, essa participação política, não vai ter mudança. é aí que entra a Blitz. Né? A Blitz, na verdade, é uma estratégia, né, de mobilização do partido, né, e de apresentação do partido para a sociedade. Então, a Blitz, a gente tem feito constantemente porque a gente mantém um partido mobilizado e apresenta a proposta do partido para a sociedade. Então, as pessoas, né, é o momento que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer as nossas propostas, né? Porque quem vai pedir assinatura vai ter que explicar, né, o que é o Movimento Consciência Brasil. Então, essa estratégia de organização do partido, né, tem esse objetivo. No futuro, a médio prazo, nós vamos ser um partido grande e a nossa intenção é ganhar mandatos. Então, os vereadores vão sair desses diretórios. Você imagina aqui em Sorocaba, não sei quantos bairros tem aqui, mas em cada bairro desse tem uma representação de um partido Ah, Sorocaba é muito Consciência grande. Brasil, entendeu? Isso É, aí eu estou falando assim, isso aí a gente já tem vários espalhados no Brasil. A minha meta inicial é de 1.000 diretórios. Aqui em São Paulo, você perguntou, né, como é que vai ser. A gente fechou uma parceria com o sindicato, do presidente do sindicato dos investigadores da Polícia do Estado de São Paulo. Então, ele vai entrar agora, né, no jogo, né, nesse processo da homologação do partido, investigadores. investigadores do Aham. Estado. Então, ele vai ser a pessoa-chave aqui no Estado de São Paulo para a gente expandir, né, o Consciência Brasil para todo o Estado de São Paulo. Então, isso ajuda, na verdade, no processo de homologação. Quanto mais municípios nós avançarmos na organização do partido, mais palpável é a homologação do partido. Então, esse é um dos compromissos dele, inclusive, né, de 200 mil assinaturas. 200 mil? 200 mil assinaturas, que para São Paulo Não é nada. não é nada, mas ajuda bastante no processo de homologação. 200 aqui, 200 no Distrito Federal, 200 no Paraná. Eu alcança o objetivo das assinaturas na homologação do São partido. quantas o seu Né? objetivo? 547 mil, só que eu estou trabalhando para 1 milhão de assinaturas.
mas está caminhando bem o processo, né? A verdade é a gente está buscando os parceiros, né? Regionais, né? Para esse processo de homologação do partido. A questão nossa, o partido vai ser homologado, está falando para o Alex. A questão é quando, Uhum. né? Eu quero para agora. Até o final de outubro está tudo acertado, porque a gente já vai entrar na agenda de 2026, na formação de chapa de candidato a estadual, federal, aonde tiver condições, a gente lança candidato a governo, tiver nome, porque tem muita gente que tem trabalho, tem uma liderança nos estados, então eu não descarto a possibilidade de a gente ter candidato Claro. no país, entendeu? Não vai ter presidente, porque acho que não é o momento do partido, né? E inclusive a gente vai estar homologando partido véspera, né, do ano eleitoral. Então, É isso daí, é uma outra pergunta que eu ia te é, fazer também. Como você é lá de Goiás, é, como que é a sua ligação lá? Como que é a ligação lá com o Caiado, com o governo? na verdade, eu já participei do governo, né, do governador Sim, Caiado. Eu reconheço ele que é um governo de resultados, um governo que tem feito um ótimo trabalho, principalmente na segurança pública, né? Eu tive 6 meses em Salvador, na Bahia, e lá o negócio está sério, né? As facções estão tomando conta do Estado. Você não tem essa liberdade de ir e vir, né? Então você tem uma preocupação muito grande, né, com a questão da segurança. A violência é muito alta aí na Bahia. Isso aí tem os índices, inclusive está sim. no topo, né, liderando essa questão da violência. Goiás, a gente tem uma sensação de liberdade. Eu moro no maior bairro de Goiânia e eu ando tranquilo, tarde da noite. Mas por quê? Porque existe uma segurança, Sim. uma política de segurança, né? Então, nós temos esse privilégio. Então, eu posso falar da gestão do Caiado, porque eu, né, vivo isso na minha cidade, né? Então, o nome dele, né, o que eu tenho feito é buscar um alinhamento, né, e apoio à candidatura, a pré-candidatura dele a presidente da República. Então, esse é o nosso objetivo, né? Caminhar, né, com o Caiado em relação às eleições presidenciais. E eu vi também na biografia, que a gente leu lá o release, qual que é a função, a articulação do ACM Neto com o O partido? Assemineto, ele é um dos apoiadores do Consciência Brasil. Muita gente faz essa pergunta engraçada, né? É, Porque a gente, no primeiro momento, a gente aproximou do União Brasil por conta do ACM Neto. sério. O ACM Neto foi a pessoa que nos recebeu. E para chegar no ACM Neto, muita gente acha que é fácil. Não é fácil. E ele, como vice-presidente nacional, deu esse respaldo, né, na Bahia. Então, isso nos ajudou muito. Na verdade, quem abriu as portas para nós, eu tinha falado do senador Isalci em Brasília, mas foi quem começou foi O através ACM. com a CM Neto. Então, foi a partir daí que o povo falou: opa, isso aí é tipo assim, um acordo que eu fiz regional, né, que teve uma repercussão em nível nacional. E aí, no segundo momento, o senador Isalci, né, que abraçou o projeto, está dando um respaldo político, é onde eu estou tendo conhecimento com vários senadores em Brasília, e eu agora aqui em São Paulo, que eu acredito que vai dar um salto, porque São Paulo é uma vitrine para o É. Brasil todo. É o maior colégio eleitoral do É o Brasil. maior, e eu acredito nisso, que essa parceria a gente vai acelerar o processo, porque são apoios importantes. Que às vezes a pessoa, uma liderança comum, ela fala, vamos ver se esse negócio é para valer, né? Sim, Eu venci, na verdade, estou vencendo o tempo, que nós temos 3 anos de construção, então isso é tempo, né? sim. Tem gente que desiste no meio do caminho. Por quê? Desiste no meio do caminho. Você fez aquela pergunta. É porque é muito trabalhoso. A questão é que você tem que fazer sacrifício. Eu viajei o Brasil de ônibus, 17 estados, cortando o Brasil de um lado para o outro. Entendeu? Então, assim, não é todo mundo. Eu falei aqui até pro Silvio. Silvio, quantos domingos eu passei dentro do ônibus, cara? É, E tem gente que não sai de casa num domingo. Por quê? Porque não abre mão de estar com a família, é. né? De estar no domingo. Eu não, dentro de ônibus. Quantas vezes eu estava dentro de um ônibus cortando o Brasil para construir o Consciência Brasil? E o primeiro estado que eu viajei, o segundo, vou dizer dessa forma, mas onde eu
o Acre. Fui lá na ponta. É Falei, longe, hein? é longe. Tem gente que nem conhece o Acre, na verdade, né? Tá no Brasil, mas não tem nem ideia o que que é o Acre. Eu fui lá e falei, eu tô construindo o Consciência Brasil. Teve um grupo de pastores que falou, rapaz, você é corajoso, né? Porque, na verdade, a minha trajetória, eu comecei lá, a construção do partido. Eu falei, eu dei o sinal, eu falei, eu estou construindo para valer o Consciência Brasil, porque ninguém vai no Acre, É. tipo assim, para construir um partido. O Acre, na verdade, de todos os estados, é o último. Foi um dos primeiros que eu fui. E a princípio, essa base que você está indo buscar, você está em cima de lideranças religiosas, Não, não é religioso. Na verdade, o partido ele é cristão, né? certo? Porque a ideia, tem muita gente que acha que o partido é evangélico. Uhum. A Não tem nada a nossa, ver. a nossa base do Consciência Brasil é cristã. Tem a maioria é evangélico, né? Porque as pessoas estão mais ativas, né, na questão política. Mas a gente, se concordar com os princípios do partido, a pessoa pode vir participar do Consciência Brasil, né, com nossos princípios, nossos valores, nossa carta de princípio. Então a gente não tem essa acepção, né, de pessoas, desde que elas estejam de acordo com o nosso programa, com a nossa proposta. Né? Então, assim, é mais amplo, né, que a pessoa possa imaginar o Consciência Brasil. Sim, é bacana. Eu vi essa situação da Blitz, eu achei bem interessante, cara. É um negócio bem formiguinha, mas é um negócio que é direto no núcleo, né? Deus falou para mim no início que era a construção era tijolo por tijolo. É, né? Aí que é a hora que a pessoa fala assim, vou ter trabalho, né? Ser tijolo por tijolo, né? Aí, né? É Então, isso aí. assim, desde o início, eu já tinha clareza que eu sempre falo nas reuniões da nossa liderança, falando, meu amigo, isso aqui não é um passeio no bosque, não. Isso É, aqui é para quem é faca na caveira, é tem olho no complicado. sangue, entendeu? É, Porque não é fácil, você vai não, dizer que é fácil. Então, por exemplo, nós chegamos aqui porque existe uma construção dia a dia, todo dia, né? Eu falo mais ou menos com 100 pessoas todo dia. Então, tipo assim, tem que explicar o projeto. Agora não, que a gente já tem o que apresentar, porque no início não que tinha foi, nada, né? não Era tinha só nada. você. Aí o cara quer saber a sua vida toda, preocupado com o negócio de golpe, que era mentira, essas coisas. Então era mais difícil. Eu falei, agora, meu amigo, você tem fizemos a conferência nacional do partido em Salvador, né? Então, assim, nós fizemos 18 conferências em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa. Então, não é qualquer coisa, né? Então, Não não mesmo. é, né? É uma construção Ô, grande. Hoje, no Congresso Nacional, com deputados, senadores, que eu trato né, com essa liderança. Então, hoje tem coisas concretas e aí dá consistência. Por exemplo, essa vinda para São Paulo, por isso que eu falo que vai ter um desdobramento muito grande, porque aqui é vitrine, igual Brasília. Eu precisava, né, fortalecer a construção do partido em São Paulo. Então, eu acredito que agora, daqui para frente, a gente vai tomar um outro rumo. É importante também a minha presença, né, que as pessoas com querem ouvir certeza, do claro. fundador, do presidente Claro. do partido. Então, eu acredito que agora nós vamos dar saltos, né? Não tenho dúvida da homologação do partido, tenho toda a convicção. A questão só é quando, né? Eu quero para agora. Estou trabalhando para isso, E né? esse número, quem que dá esse número Na para? verdade, como é um partido cristão, né? Aí surgiu a proposta do 91, que é referente ao Salmo 91, Uhum, que é um salmo mais conhecido, né? Da Bíblia, uhum. né? Se Do falar, Davi. né? E tem gente que abre a Bíblia no 91, né? Você já viu? Tem pessoas em residências que abrem Deixa aberto, é. deixa aberto no 91. Então é um salmo conhecido. E todo mundo gosta do 91, né? Então, assim, é o nosso número hoje, né? Do Consciência Brasil. Muito bem. Edmilson, nós estamos caminhando para o final. A gente tem uma tradição aqui. A gente vira para essa câmera aqui e você fala com o público, fala a sua opinião e Ótimo. pode ficar à vontade. Queria fazer um convite especial a todo brasileiro que tem o desejo de mudar a realidade desse país, né? Que venha fazer parte do Movimento Consciência Brasil. Nós temos avançado, né? Com o objetivo de homologar o partido para essas eleições de 2026. E você pode fazer parte, né? Dessa construção e fazer a diferença na política. Venha para o Consciência Brasil 91. É isso aí. Edmilson, foi um prazer enorme te conhecer, tá? Você pode contar conosco aqui com a Rádio Cidade de Sorocaba, é, pessoalzinho toda a nossa equipe aqui, certo? E
se você quiser também, claro, né, fazer parte de Sorocaba, vir morar em Sorocaba, fazer dessa cidade a melhor cidade do Não, mas Brasil para se a viver. sensação que eu tenho é a mesma situação de Brasília. Eu falei, rapaz, eu vou ter que vir aqui com mais frequência, né? É É, obrigatório, né? E aqui eu moro em Goiânia, né? Então é 12 horas se é for de ônibus. longe. Não tá longe não, para mim é perto, porque eu já viajei de Goiânia para Rondônia, meu É, para quem amigo, vai lá pro Acre, pô, 2.000 quilômetros, entendeu? mas Então isso aqui é, é fichinha. é fichinha para mim. Então Então assim, é bom que agora vem sempre. é bem sempre. Eu já Tá sei o joia? endereço agora, É né? isso aí. Obrigado mais uma Nada, vez, estou à tá bom? disposição. Bom, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Cidade.